Por mais incrível que pareça, as máquinas intimidadoras que você tá vendo agora não são obra de exércitos oficiais. Na verdade, são criações caseiras alucinantes. Isso mesmo, quando você pensa em veículos militares, provavelmente imagina tanques, helicópteros e navios de guerra, todos cobertos com a mesma tinta verde-oliva. Mas grupos paramilitares não oficiais, criminosos e entusiastas de guerra do mundo inteiro constroem seus próprios veículos improvisados para levar para o campo de batalha. Então hoje vamos conferir esse arsenal improvisado, dando uma olhada em motos com metralhadoras, armamentos em carros compactos e caminhões à prova de zumbis, enquanto fazemos um tour pelos veículos militares mais loucos feitos à mão. Cartéis mexicanos. Costumamos associar tanques a soldados treinados e campos de batalha lamacentos, mas em algumas partes do México rural, há vários cartéis criminosos que operam tanques nas ruas das cidades. Esses chamados narcotanques são frequentemente compostos por SUVs e caminhões comuns, que foram equipados com armaduras, torres e armas montadas para enfrentar a polícia e intimidar os moradores. Como você pode imaginar, as pessoas que veem esses tanques pessoalmente, muitas vezes não sobrevivem para contar a história. Então a maioria das informações que temos sobre narcotanques vem quando a polícia consegue capturá-los durante tiroteios. Lá em 2011, esse tanque foi apreendido dos membros do cartel Los Zetas, apelidado de Z-Monster. O narcotanque, com a sua frente, armas e torre de metralhadora, é bem assustador, mas incrivelmente o veículo inteiro foi construído em torno do corpo de um caminhão Ford F-350 bem comum. A série de caminhões da Ford é a mais vendida no mundo, mas embora a maioria das pessoas use os seus Fords para transportar equipamentos, esses membros do cartel usaram o Z-Monster para atividades bem menos legais, para dizer o mínimo. O armamento do Z-Monster é bastante impressionante, mas a característica mais única do tanque era o seu sistema de comunicação via satélite, que permitia que ele ouvisse as frequências de rádio da polícia. Essa tecnologia significava que o cartel podia estar sempre um passo à frente das autoridades, até o veículo ser capturado, claro. Armamento de carro. O BMW Zeta de 1955 é um dos menores microcarros do mercado, mas em 2022 os usuários da web descobriram uma versão do carro compacto que tinha um grande poder, depois que um proprietário anônimo o equipou com uma metralhadora M2 Browning. Esse veículo insano foi anunciado à venda em Utah e foi listado como tendo uma metralhadora alimentada por corrente totalmente funcional, com um carregador de caixa de calibre 50 que continha 105 munições. Claro, considerando o fato de que o recuo das armas Browning era suficiente para entortar a estrutura de jipes de 1,25 toneladas durante a Segunda Guerra, você pode entender por que pode não ser prático anexar uma a um Zeta de 350 kg. Afinal, uma arma desse tamanho provavelmente capotaria o carro quando disparada, então é provável que essa criação tenha sido mais uma piada elaborada. De qualquer forma, o proprietário explicou que estava vendendo o carro só porque sua casa estava sendo retomada e ele precisava juntar algum dinheiro para pagar por ela. Não ficou claro se o carro realmente foi vendido, nem por quanto foi listado, mas eu espero que tenha sido por um preço bem alto. Afinal, esse Zeta aí é perfeito para estacionar em lugares apertados e para destruir seus inimigos. Motocicleta com minigun. Em 2016, uma empresa de motocicletas chamada Tail Gunner levou o princípio de arma grande e veículo pequeno um passo adiante, ao acoplar uma minigun funcional a uma motocicleta. Esse tanque de duas rodas é o Interceptor, uma moto que foi criada em colaboração entre a Tail Gunner e uma empresa de armamentos chamada Dillon Arrow. Tanto a minigun quanto a motocicleta estão em pleno funcionamento, e o veículo supostamente pode atingir velocidades de até 241 km por hora, disparando simultaneamente 3.000 tiros por minuto. Com essa velocidade e poder de fogo, o Interceptor é o veículo ideal para um apocalipse zumbi, mas não é a única motocicleta com minigun por aí. Em 2009, um dublê de Hollywood chamado Eddie Paul projetou seu próprio veículo militar, cobrindo uma motocicleta Boss Ross com uma espessa armadura de metal, um para-brisas à prova de balas de Lexan e duas Gatling Guns de 7,62 mm. Infelizmente, as Gatling Guns no modelo de Paul são apenas réplicas, mas se você as trocasse pelas versões de verdade, ia
poderia ficar com um veículo muito perigoso, que poderia bater de frente com o Interceptor, se você fosse louco bastante para fazer isso, é claro. Ataque nuclear em movimento. Eu preciso confessar, esse próximo veículo estranho é na verdade um equipamento militar oficial, mas se estamos falando de grandes armas presas a veículos de tamanho comum, esse aqui é simplesmente tão doido que a gente não pode deixar de mencionar. Colocar uma metralhadora em uma motocicleta pode parecer bem extremo, mas nos anos 50, o exército dos Estados Unidos fez algo ainda mais louco. Eles decidiram pegar uma ogiva nuclear e prendê-la na traseira de um Jeep. Isso pode soar como algo de um videogame, mas o sistema de armas M28 Davy Crockett era na verdade parte do esforço militar dos Estados Unidos para aumentar o seu arsenal nuclear depois da Segunda Guerra Mundial. O Davy Crockett era essencialmente o primeiro lançador de foguetes que podia disparar uma ogiva nuclear de baixa potência diretamente contra o inimigo. Essa arma insana podia ser disparada do chão como um morteiro, mas também era frequentemente montada na parte de trás de jipes, permitindo aos soldados a capacidade de se aproximar no campo de batalha e lançar uma ogiva nuclear no inimigo antes de partir novamente. Como você pode imaginar, esses ataques nucleares em movimento seriam devastadores, e o exército logo ficou preocupado que a radiação emitida pela explosão das armas pudesse colocar os seus próprios soldados em risco. Cada lançador Davy Crockett exigia uma equipe de 3 homens, e se esses soldados estivessem a favor do vento do alvo que estavam atacando, havia uma grande chance de que recebessem uma dose letal de radiação de uma explosão, mesmo na distância máxima de tiro da arma. Como resultado, os 2.100 Davy Crocketts produzidos durante a Guerra Fria nunca viram uso em combate, e a arma insana foi completamente retirada de serviço em 1971. Portanto, infelizmente, ninguém teve a chance de prender um desses bad boys a uma motocicleta. Uma pena. Veículo inadequado. Invenções como o Davy Crockett mostram que quando se trata de construir veículos militares feitos à mão, prender armas gigantes a caminhões comuns nem sempre é a opção mais sábia. Mas milícias e grupos paramilitares de todo o mundo ainda não aprenderam com esse erro, pois insistem em equipar seus veículos com armas maiores do que eles podem suportar. Essas imagens foram feitas pelo Nour al-Din al-Zenki, um grupo rebelde islâmico da Síria. A enorme metralhadora antiaérea ZU-23, colocada na traseira de uma caminhonete GMC, é claramente um desafio para a suspensão do veículo. O slogan da GMC pode até dizer que a marca é de nível profissional, mas infelizmente as suas caminhonetes não são de qualidade militar, um fato que se torna muito evidente quando a metralhadora antiaérea sacode a caminhonete. Ainda assim, eu acho que é uma escolha melhor do que um BMW Zeta. Tanque trapaceiro. Como a gente já viu, os veículos militares caseiros nem sempre são exemplos perfeitos de engenharia, e esse próximo veículo certamente reforça essa ideia. Em 2016, a milícia palestina Hamas compartilhou essas imagens, juntamente com a alegação de que haviam construído com sucesso seu primeiro tanque do zero. A existência de um tanque feito localmente foi um grande passo para o Hamas, então eles decidiram desfilar sua criação pelas ruas de Gaza, na frente de uma multidão de milhares de pessoas. O grupo compartilhou imagens do tanque na internet para mostrar sua força militar, mas infelizmente alguns internautas descobriram um outro conjunto de imagens que revelou algo surpreendente sobre o veículo. Quando deram zoom nessas imagens, perceberam que o tanque parecia estar apoiado em 4 pneus comuns, em vez de esteiras. Com essa descoberta, os internautas confirmaram que o veículo não era um tanque de verdade. Era um modelo do corpo de um tanque, construído em torno de um Jeep comum de 4 rodas. Não demorou para os internautas começarem a zombar da milícia na internet, brincando que o suposto tanque deles provavelmente era feito de compensado. À medida que a imagem se tornou viral, o Hamas ficou envergonhado, mas acho que é melhor que a farsa deles tenha sido exposta na internet em vez de um campo de batalha. Não ficou claro do que o tanque falso era feito, mas algo me diz que ele não ia resistir aos tiros inimigos. Poder de fogo francês. O Citroën 2CV é um carro compacto clássico que percorre as ruas de Paris desde sua invenção, em 1948. Os CVs transportaram inúmeras baguetes e cigarros ao longo dos anos, mas em 2009 um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, chamado Gregory Marshall, equipou seu Citroën com algo ainda mais letal, um canhão de 88mm.
Gregory é um ex-fuzileiro naval de 72 anos, que atualmente vive em Borgonha, na França. Desde que se mudou para a Europa, o veterano decidiu combinar o seu amor pelo exército americano e pela cultura francesa, comprando um carro tipicamente francês e transformando-o em um veículo militar americano. Além de instalar um canhão gigante no teto do Citroën, seu carro também apresenta uma decoração inspirada nos fuzileiros navais dos Estados Unidos, e um dispositivo nas rodas que permite que o veículo seja dirigido em trilhos de trem. Os acessórios adicionais não são lá muito práticos, mas conforme Gregory anda pelas zonas rurais no seu híbrido de carro e trem, com certeza vai deixar muita gente impressionada com esse veículo incrível. Transporte oculto. Embora a maioria dos veículos feitos à mão que a gente viu até agora tenham suas armas bem evidentes, outros estão mais preocupados em ser um pouco mais discretos. No Oriente Médio, uma tática comum entre grupos militantes é esconder secretamente lançadores de mísseis dentro de caminhões de lixo. Em vez de sacos de lixo cheios do jantar da noite anterior, esses veículos frequentemente contêm dispositivos explosivos improvisados, feitos de tanques de gás propano vazios que foram preenchidos com sucata de metal, explosivos e esferas de aço. Essas chamadas munições assistidas por foguetes improvisados, ou IRAMs na sua sigla em inglês, são então acopladas a foguetes, que são disparados dos caminhões de lixo com efeitos devastadores. Esses veículos foram usados para atacar bases militares no Oriente Médio, à medida que os insurgentes dirigem os caminhões aparentemente inofensivos perto de seus alvos, antes de dispararem suas armas escondidas. Esse design exclusivo torna esses veículos perfeitos para operações secretas. Mas quando os grupos insurgentes querem usar mísseis ainda maiores para atacar seus inimigos, eles são forçados a deixar a discrição de lado. Essa imagem viral mostra um foguete de tamanho cômico preso à traseira de um caminhão. Infelizmente, há muitos relatos conflitantes sobre as origens desse veículo caseiro. Algumas fontes na internet afirmam que o lançador foi usado por insurgentes em Fallujah, no Iraque, enquanto outros acreditam que o veículo foi realmente criado pelo Estado Islâmico na Síria. Pessoalmente, eu não estou convencido de nenhuma dessas teorias. Isso aí tem toda a cara de ter sido feito pelo Coyote. Defendendo Odessa. Vamos sair dos veículos feitos à mão suspeitos, construídos por milícias não oficiais, e falar sobre um tanque que foi construído a partir de sobras por uma força militar legítima durante a Segunda Guerra Mundial. Em 8 de agosto de 1941, as forças do eixo tentaram invadir a cidade ucraniana de Odessa e tirá-la da União Soviética, iniciando um cerco desagradável que durou 73 dias. Durante o cerco, as tropas da União Soviética que defendiam a cidade começaram a enfrentar escassez de armas e tanques. Portanto, os trabalhadores nas fábricas de Odessa decidiram construir seus próprios veículos de combate. Os trabalhadores começaram pegando um trator agrícola STZ-3 e equipando-o com blindagem e torres de veículos danificados, encontrados no campo de batalha. O STZ-3 é feito para transportar colheitas e grãos, mas esses tanques improvisados transportavam armamento pesado, frequentemente equipados com uma mistura de metralhadoras, torres e lança-chamas, protegidos por uma blindagem feita de aço naval retirado de navios. Esses veículos improvisados foram chamados de knee-tanks, e cerca de 70 deles foram produzidos durante o cerco, permitindo que as tropas soviéticas entrassem em seus tratores turbinados e defendessem Odessa. Infelizmente, após 2 meses e meio de combates, a União Soviética foi forçada a render a cidade às forças do eixo, mas apesar dessa derrota, os knee-tanks se tornaram um símbolo de resistência soviética, mostrando até onde as forças aliadas foram para vencer a Segunda Guerra Mundial. O Destruidor de Granby. Nem todos os veículos militares montados apressadamente são usados puramente para defesa. E na verdade, tanques feitos à mão ofensivos podem ser tão poderosos quanto os de verdade. Em 2004, Marvin Heemeyer, de Granby, no estado do Colorado, provou isso ao realizar uma série de ataques na cidade em um trator de esteira D355A personalizado, agora conhecido como Killdozer. A história começa em 1992, quando Marvin decidiu vender 0,8 hectare de
terra a uma empresa de cimento local, administrada pela família Dolchev. Os Dolchev queriam construir uma nova fábrica de concreto na terra de Marvin, então concordaram em comprá-la por $250 mil. Infelizmente, Marvin logo mudou de ideia, aumentando o preço para $375 mil, e em seguida elevando-o novamente, para um acordo no valor de $1 milhão, muito acima do orçamento da empresa de concreto. Os Dolchev foram forçados a rejeitar o acordo e abandonar a construção planejada da fábrica de concreto, até 2001, quando a Comissão de Zoneamento de Granby aprovou a construção da planta em um terreno ao lado dos 0,8 hectares de Rehmeyer. À medida que os Dolchev começaram a construir a planta, Marvin ficou muito chateado por ter perdido o acordo de $250 mil e alegou que a nova planta ia obstruir o acesso à sua propriedade. Como resultado, ele decidiu buscar vingança, iniciando a construção do seu Killdozer. Ao longo de 1 ano e meio, Marvin pegou seu trator de esteira D355A padrão e o equipou com camadas de chapas de metal, concreto e plástico à prova de balas. Ele também construiu 3 aberturas para armas no interior, permitindo que ele pudesse atirar com rifles do veículo. Em 4 de junho de 2004, Marvin entrou no Killdozer concluído e iniciou sua série de ataques em Granby, dirigindo através das paredes da fábrica de concreto recém-construída, da casa do prefeito e da prefeitura de Granby, mirando na família Dolchev e em qualquer pessoa ligada à comissão de zoneamento da cidade. Enquanto Marvin destruía metade de Granby, a polícia tentou persegui-lo, mas suas armas não tinham poder suficiente para perfurar a blindagem do Killdozer, e a criação de Marvin era muito pesada para ser removida da estrada. Como resultado, a série de ataques de Marvin durou mais de 2 horas, e só terminou quando o trator ficou preso no porão de uma loja. Quando a polícia cercou o Killdozer, a saga chegou ao fim, em uma conclusão um pouco trágica demais para ser detalhada com segurança nas diretrizes amigáveis para anúncios do YouTube. No total, o Killdozer destruiu 13 edifícios e causou mais de $7 milhões em danos, mas ele não prejudicou civis durante seus ataques. Ainda assim, o nível de destruição de propriedades que o trator de esteira trouxe para Granby o estabelece como um dos veículos militares caseiros mais poderosos de todos os tempos. Guerras Iugoslavas. Vamos fazer uma breve viagem à Europa Central, enquanto conferimos um grupo de veículos militares caseiros dos anos 90. Agora, quando você imagina um tanque dos anos 90, você pode pensar em algo assim, mas de 1992 a 1995, a Guerra da Bósnia testemunhou a criação de alguns dos veículos militares caseiros mais poderosos, brutais e incomuns de todos os tempos. O conflito foi travado por lados compostos por bósnios, croatas e sérvios, que representavam militares internacionais ou milícias não oficiais. Em certos momentos da guerra, armas e veículos eram escassos. Então, uma unidade no exército sérvio da Bósnia, chamada Garda Panteri, decidiu construir seus próprios tanques experimentais. A unidade recorreu ao seu abundante suprimento de TAM 5000, um caminhão militar resistente, projetado para transportar soldados, armas e materiais militares no campo de batalha. Os veículos foram feitos para transporte, não para causar danos, mas a Garda Panteri decidiu transformá-los em máquinas de combate, desmontando os caminhões TAM até o chassi e reconstruindo-os com blindagem angular espessa e metralhadoras gigantes. O resultado pode parecer diferentes variantes do Batmóvel, mas o design excêntrico serve a um propósito. Ao construir um veículo militar, colocar sua blindagem em um ângulo aumenta as chances de desviar qualquer tiro recebido e impede que uma bala realmente penetre no tanque. Essa defesa sólida, combinada com a arma antiaérea de 37 mm montada na sua parte exterior, torna o tanque um veículo militar eficaz, mesmo que pareça um carro de videogame que não foi renderizado direito. A Guerra da Bósnia foi parte da dissolução da Iugoslávia, um antigo país composto pelos estados agora conhecidos como Croácia, Eslovênia, Macedônia, Bósnia e Sérvia. A Iugoslávia se dividiu nesses países separados durante os anos 90, após uma série de guerras brutais, incluindo a Guerra de Independência da Croácia. De 91 a 95, as forças croatas lutaram contra o exército iugoslavo para se tornar um país independente, mas infelizmente o exército croata estava bastante fraco no início e tinha apenas alguns tanques em operação. Como resultado, os croatas começaram a construir veículos improvisados para enfrentar o inimigo, desenvolvendo tanques feitos à mão como o
Sokol 1. À primeira vista, esse veículo pode parecer um sapato metálico gigante, mas na verdade foi construído adicionando blindagem ao chassi de um caminhão antigo Zastava 640. O Sokol 1 era um transportador, então não possuía armamento externo, mas sua blindagem pesada era forte o suficiente para resistir ao fogo inimigo, tornando o caminhão comercial adequado para o combate. Com um arsenal desses veículos improvisados e estoques crescentes de armas, os croatas conseguiram vencer a guerra em 1995 e conquistar sua independência. E incrivelmente, vários dos seus veículos caseiros resistiram aos tanques profissionais usados pela Iugoslávia. Hoje, vários desses veículos improvisados sobreviventes podem ser visitados em museus croatas, mostrando que, ao contrário do estado da Iugoslávia, os veículos caseiros croatas foram realmente construídos para durar. Videogame da vida real. Embora muitos veículos improvisados por aí geralmente envolvam a fixação de armaduras e armas pesadas em veículos pré-existentes, alguns soldados modernos começaram a introduzir um pouco de tecnologia extra nos seus projetos caseiros. Em 2014, membros do Exército Livre da Síria, que lutam contra o Estado Islâmico, construíram um tanque feito à mão que usa um controle de videogame para apontar sua metralhadora principal. Por fora, o Sham 2 parece um carro antigo e coberto por camadas de metal de sucata, mas o veículo é incrivelmente seguro e capaz de resistir a tiros de calibre 50 enquanto percorre territórios perigosos para resgatar combatentes feridos. A enorme arma montada no topo protege os ocupantes durante essas missões de resgate e é controlado usando o mesmo esquema de controle com o qual os jogadores de Call of Duty estão familiarizados. Assim, em certas situações de combate modernas, parece que aquelas centenas de horas gastas insultando as mães de crianças de 12 anos jogando na internet podem realmente ter valido a pena. O conflito na Síria resultou em muitos veículos improvisados e prontos, já que milícias e grupos rebeldes dos dois lados são forçados a lutar entre si com armas e suprimentos limitados. Um dos veículos mais conhecidos usados no conflito é o BMP-1 Battle Barrel do exército sírio, um veículo de combate de infantaria que foi personalizado para tornar suas armas ainda mais poderosas. O BMP-1 padrão geralmente é equipado com uma Grom Gun 2A28, mas o exército sírio decidiu reforçar o veículo, equipando-o com uma arma antiaérea de 23mm. Essa arma é muito mais poderosa do que o canhão padrão do BMP-1, permitindo que a versão Battle Barrel síria do veículo perfure a blindagem e enfrente qualquer veículo que encontrar no campo de batalha. Sobrevivência zumbi. Vamos sair das milícias e exércitos para alguns veículos militares perfeitos para lutar contra um inimigo muito específico, os mortos-vivos. Em 2011, esse caminhão insano foi listado no eBay por pouco menos de $14 mil, e em pouco tempo os usuários da internet começaram a descrevê-lo como um veículo perfeito para sobreviver ao apocalipse zumbi. O caminhão definitivamente parece uma máquina de combate a zumbis, mas incrivelmente a única coisa para a qual o veículo foi originalmente criado para lutar é contra a neve. O caminhão é na verdade um Trucker Snowcat personalizado, um tipo de veículo de lagartas projetado para ser usado em expedições no Ártico e na Antártica. Acredita-se que o exterior de aço aparafusado personalizado dessa peça tenha sido criado como um adereço no infame filme O Último Mestre do Ar. Então pelo menos a gente sabe que algo de bom saiu daquele desastre cinematográfico, ou seja, o veículo perfeito para enfrentar uma horda de zumbis famintos no auge do inverno. Mantendo o tema de veículos pós-apocalípticos, em 2013 a Hyundai decidiu testar sua sorte na sobrevivência, criando algumas versões pós-apocalípticas de seus carros em colaboração com The Walking Dead. Primeiro eles criaram um Hyundai Veloster à prova de zumbis, equipando o cupê de 2 portas com metralhadoras montadas no teto e um par de motosserras gêmeas no para-choque da frente. Eles também projetaram um Hyundai Elantra personalizado que apresentava uma grande lâmina na frente para empurrar os zumbis atacantes para o lado. Esses veículos foram exibidos na Comic Con de San Diego, enquanto a empresa de automóveis mostrava aos fãs de The Walking Dead como percorrer o pós-apocalipse com estilo. Um submarino suspeito. Vamos sair dos carros de sobrevivência da Hyundai para outro veículo militar caseiro, que ainda é apenas um conceito. À primeira vista, esse veículo parece um submarino futurista, navegando pelo fundo do oceano para encontrar e lutar contra combatentes inimigos. Mas o veículo é bem menos assustador do que inicialmente parece, e o submarino é na verdade uma criação em miniatura de Max Dory, um cenógrafo profissional e fabricante de modelos de Bristol, na Inglaterra. O modelo de submarino é na verdade uma peça de arte
parte chamada Bottom Feeder, e a criação é quase inteiramente feita a partir de um aspirador de pó Dyson modificado. O submarino pode ser feito de um aspirador de pó, mas o design é mesmo impressionante, mostrando que quando você decide idealizar um veículo militar caseiro, apenas o céu, ou melhor, o fundo do mar, é o limite. Bem, com isso é hora de estacionar os nossos veículos e encerrar nossa jornada pelos veículos militares caseiros mais loucos. Qual desses veículos foi o seu favorito? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir!